envolvendo família, a questão da família não preparar os filhos para a sua autonomia, no sentido de que estão fazendo tudo pelos filhos, e que quando se quer trabalhar numa escola entra a coletividade. Então, assim, se eu não fui trabalhado para eu ser autônomo, eu sempre vou querer regalias, porque eu sempre fui tratado com regalias, ou seja, e chegar na escola onde existe necessidade de atender a todos, e eu não sou melhor nem pior do que o colega do lado, eu começo a me sentir despreparado. Além disso, a professora Simone trouxe uma coisa que eu não sabia, é que com a demanda, com a obrigatoriedade dos filhos irem para a escola, muitos pais, muitos filhos não querem estar lá. Então eles entram fazendo aquilo que chama assim, bagunçando e não focando no trabalho. Então o tema que eu gostaria de trabalhar com vocês agora é esse, a escola e a família. Até agora a minha cabeça, antes de falar com o programa anterior, era assim, a escola é uma coisa, não educa e a família educa. Só que se a família não educa, chega na escola, não aprende. E aí, conversando com elas no programa anterior, eu entendi que a escola tem condições de intervir diante da família, para melhorar essa condição. E a minha pergunta, começando com a Simone, assim, como que a escola pode ser agente de transformação das famílias? Olha que é difícil, hein? Como que uma escola pode ser agente das famílias dos seus alunos? Meu Deus do céu. Tu acha que é possível, Simone? Olha, eu acho que essa aí talvez seja uma das mais difíceis funções que uma escola pode estar tendo. Mas no aspecto de que a escola está para ensinar e a família educar e a escola só complementa essa educação, a escola precisa sim estar voltando em algum momento para as nossas famílias, principalmente as famílias assim, das novas gerações, que são, eu digo sempre que são famílias que a geração ela está muito focada no celular, muito focada na televisão, coisa que antigamente não se tinha tanto. Antigamente os pais conversavam mais com seus filhos, os pais estavam sempre mais dispostos a estar fazendo brincadeiras, montando um quebra-cabeça, fazendo uma leitura na hora de dormir. E hoje a gente está com uma grande dificuldade, porque isso que eu estou relatando são coisas que vejo e que, ao decorrer do nosso trabalho, a gente escuta dos alunos, né? Como que é a tua convivência com os pais? Olha, meu pai chega, liga a TV e eu fico no meu tablet. E então não tem o diálogo. Então essa falta de diálogo que está dentro da casa está sim fazendo com que lá na escola esse aluno não tenha a ideia e o treino de conversar, isso, de falar. Não tem assim eu digo sempre que talvez não seja o treino, mas a capacidade de querer aprender, a capacidade de eu quero estar ali e sei que eu vou a partir dali aprender mais. Eu vejo desse modo. E nós, quanto escola, nós temos que deixar muito bem claro. Sozinhos a gente não consegue mudar nada. Precisamos sim do apoio da família. Precisamos que a família cumpra o seu papel, para então a escola continuar fazendo e qual é que o que deveria ser o papel da família, Valéria? Desculpe te cortar em cima, mas tu já está me dando deixa. Eu acho que a primeira coisa, para mim o fundamental assim, é que não se terceirizem a educação dos seus filhos. Muitas famílias têm seus filhos porque é bonito, porque eles têm sonhos de serem mães e serem pais, mas no fundo eles não sabem o que é ser mãe e o que é ser pai. A gente vê muitas vezes mãe e pai sendo parceiros dos filhos, quase uma relação de igualdade entre eles, irmãos, coleguinhas, amiguinhos, saem para fazer uma coisa juntos, mas no mesmo nível de hierarquia. Pai e mãe não pode ter esse mesmo nível de hierarquia.
Tem que ter parceria? Tem. Tem que ter amizade? Tem. Mas tem que ter o comando, tem que ter o mando, né? Para poder colocar esses limites todos. Então, a criança nasce com 6, 7 meses, 7, 8, às vezes até antes, já vai para uma creche, para a educação infantilzinha ali, para os pequenininhos, passa o dia inteiro, vai das 7 da manhã às 7 da noite, a família busca ainda achar ruim, porque a creche de educação não deu banho para ela chegar em casa. Então a criança chega em casa, a mãe não quer, o pai, o responsável legal, não quer nem ter o trabalho de dar o banho. Por que deixou dormir agora? Agora vai chegar em casa, não vai dormir, vai me incomodar em casa, né? Aí sai dali daquele turno integral e vai para uma escola nossa, no caso do estado, e vai passar meio turno. Que absurdo a escola não ter um contraturno para o filho, não ter outras atividades. Como é que eu vou fazer as minhas coisas? Como é que eu vou trabalhar? Então, se perdeu essa obrigatoriedade da família ser família. Nós acabamos em algum momento histórico com uma obrigação que não é nossa, e aí o debate agora é bem importante, a família voltando a ser protagonista da própria família, porque chegamos numa época, uns anos atrás, então, a escola é educadora, tem que educar em todo o amplo sentido da palavra. Tem que ensinar a ir no banheiro, tem que ensinar a ser educado, tem que ensinar... Não, né? A escola, a partir do primeiro ano, ela vai atuar numa educação formal da criança. Acredito sim que uma escola lá de 0 a 5 anos possa ser uma grande auxiliar da família para o coletivo, para ensinar ele no banheiro, para ensinar a ter um pouco mais de traquejo em viver assim. Mas nada vai substituir a ação do pai e da mãe enquanto autoridade, né? O pai, a mãe, a família tem que retomar. O mundo precisa saber que existe hierarquia, tá, e que tem hora que a gente como obedece, é que vocês tem hora que a gente ensinam isso? Como é que as escolas ensinam isso aos pais? Já que eles não vêm pronto, né? Não tem manual de pai, como vocês disseram, não sei se foi no intervalo ou não, que muitas pessoas eles acabam sendo geradoras de pai sem vontade de ser pai ou mãe, né? Então, assim, quando vê o filho está aí, e daí eles terceirizam e não querem mais saber, e aí quer que venha, que a gente falasse muito bem, de banho pronto, que não pode dormir, porque se dormir depois me incomoda, e aí eu não vivo, né? Então, assim, como é que a escola pode ser, como é que ela pode atuar diante dos pais com essa... Putz, é difícil. É muito difícil. É muito difícil até porque eu vejo assim na situação de qual tempo que nós vamos ter para educar a educação dos pais, né? Mas a escola ela já intervém quando é necessário, chamando esse pai para conversar. Quando aquela criança ela extrapola toda a situação, já conversou com o professor, com a orientadora, com a diretora e não deu certo, a gente está chamando esse pai para tentar que ele absorva ali que existe a necessidade de mudança, tá? Então, tá no papel da escola chamar esse pai quando necessário e apresentar a ele, olha, eu gosto muito do Joãozinho. O Joãozinho fez isso e ainda chutou a porta, tá? O que a senhora vai fazer para que isso não venha mais a ocorrer? Quais serão as atitudes que a família vai tomar em relação a isso, tá? Já aconteceu, alguns anos atrás, de uma mãe dizer para mim, eu posso deixar o celular dele aqui? Porque se eu levar para casa, ele vai começar a me pedir, e aí eu vou ser obrigada a entregar. Por quê? Porque ela já sabe que vai ter uma pressão sobre ela, e essa pressão só existe porque ela não deu limite suficiente, certo? Então, são coisas, eu acho que uma das características que os pais devem, né, trabalhar é o entendimento, como disse a prof. Valéria, hierarquia. Eu sou amiga da minha filha, mas tem limite.
E o limite sou eu que dou. Tinha uma prática quando eu fui aluno do São João Batista, que na época era uma escola marista, que eram os irmãos visitavam as famílias dos alunos. Então, de vez em quando, uma vez por ano, 2 vezes por ano, um dos irmãos jantava lá em casa. Então, assim, não era uma coisa... A gente até, como aluno, já dizia, eu não gostava daquela visita do irmão. O que ele veio fazer aqui, encher o saco, né? Mas, na realidade, existia uma preocupação de o irmão entender a família, ver como é que é o negócio. Claro, fazer isso hoje significa uma coisa impossível, né? Porque da quantidade... Mas teria como a gente fazer esse tipo de entendimento das famílias, saber qual é a família do Joãozinho, da Mariazinha, para daí poder já trabalhar na própria fonte? Porque... Eu vejo ali que pelo Álvaro a gente conhece. A gente, assim, é porque a gente chama sempre. E nós chamamos tanto para os elogios, tanto para a bronca, digamos assim. Então, uma prática que a gente vê muitas vezes é que a escola só chama no momento da bronca. Não, lá nós também chamamos o pai, a mãe para falar, olha, nós estamos entregando essa avaliação do teu filho porque ele saiu lá da nota 3, 4, ele está tirando 9, 10. Parabéns, sabe? Então, a gente também faz essa parte. Mas a gente, na grande maioria, você sabe mãe, pai, vô, tio, você sabe até a geração anterior da criança. Então a gente não precisa hoje, como prática de antigamente, você ir até a casa porque a gente consegue. Acontece o mesmo contigo na tua escola também? Na MUG acontece? Sim, a cada trimestre é chamado todos os pais, né, para apresentação das notas, né? E são chamados no geral. Então você já tem um conhecimento mais profundo que eu imaginava, para poder saber que aquela família é mais liberal, aquela família é mais disciplinada, aquela família é mais assim, mais assado. Então vocês têm isso aí. Temos, e por isso que eu... fica a cargo do SOI ou de quem? Normalmente da orientação. E é por isso que antes, até no intervalo, eu estava comentando dos nossos pais que têm de 20 a 35 anos que estão ortogrando a educação para o celular, para a televisão e que não estão ali fazendo o papel específico de ser pai, tá? O ser pai é o primeiro educador que aquela criança vai ter, né? E não é só alimentar, é alimentar também, mas alimentar de conhecimento, alimentar de postura, alimentar do entendimento que a gente vive em sociedade. Para isso existem regras, né? E eu quero que o meu filho esteja convivendo no coletivo e para isso eu preciso ensinar ele como isso que acontece. Bloqueando, tá? O Álvaro poderia fazer um manual dos pais. Olha! Com isso, mas antes dissesse agora, assim, tu começou a fazer isso no celular, não sei o quê. São coisas simples, né? Que poderia dar. É uma coisa. Eu vou parafrasear o professor Mário Anders, que ele falava a vida inteira quando trabalhou comigo, professor maravilhoso. O papel aceita tudo. Então a gente pode fazer manuais lindos de todas as maneiras, de tudo que a gente pode, né? Mas até que ponto isso vai ser funcional, necessário e prático, né? Então penso que a gente pode. E são tantas culturas familiares diferentes, todas inseridas no mesmo quadrado da sala de aula, né? Isso é muito enriquecedor, é desafiador, sim, mas é um caos instaurado. Tá, mas deixa eu perguntar para a professora de artes aqui, que eu não sei bem assim, e se fosse feito um teatro pelos próprios alunos sobre isso? Ou seja, que eles pudessem, os alunos, estou viajando de novo, né? Fazer um teatro dizendo como que os pais deveriam agir em casa para nos educar. Daí é o filho que vai fazer a interpretação, vai representar o Joãozinho, vai representar o Aristeu, o pai lá, e o Aristeu olhando televisão, não querendo conversar com o filho. Na verdade isso talvez até causaria um transtorno até um pouco maior, principalmente emocional. Quando eu entender que a minha mãe prefere ficar jogando no TikTok ao invés da mãe da Maria, que a mãe da Maria lê uma historinha para mim antes de dormir.
Então, mas daí, assim, as emoções iriam estar muito mais afloradas. Não sei se lembra do Enfield, o cartunista, ele disse assim que não existe criança sem trauma. Ele diz assim, tem que ter algum trauma, senão ela não se transforma em adulto, porque se ela só for só paraíso, ela não vira. Isso seria um trauma, certamente. Sim, Simone, e mas até eu acho que ela vai aquilo crescer para com mim, assim, ó, o modo com que eu sou criada, ela está correta, até eu descobrir que o modo que a Valéria é criada e educada faz com que a Valéria recebeu livros, recebeu canetinhas para brincar, enquanto eu só tinha ali o celular para cima e para baixo. Então, quando a Valéria entrou no primeiro ano, a Valéria já sabia, por exemplo, escrever o nomezinho dela. Sim. Tá? Olha que coisa simples. Não, é simples, eu sei, mas simples e simplória. Por quê? Porque um lápis, e tu não vai falar comigo sobre a condição financeira. Não, porque um lápis custa R$2. Ponto. Um caderninho, R$5. Então, o meu filho de 5 anos poderia estar lá brincando de escrever o seu nome. Mas isso eu, mãe, teria que estar ali dizendo para ele, olha, aqui é o S, vamos fazer o S, vamos fazer a cobrinha? Eu tenho que largar o celular e ter esse espaço e esse tempo com o meu filho. Tá, mas eu acho que aqui poderia sair um programa nosso, estou viajando de novo, assim, pode ser na televisão, pode ser... Eu sei que trazer criança para a televisão tem toda uma questão de ética, de autorização e tal, para que não pode ser causada... Mas assim, que a gente pudesse trabalhar isso aí, os próprios filhos divulgando ou delatando. A palavra delatando é ruim, né? Delatando esse jeito que não ajuda a criança. Mas aí a gente mexe com uma outra coisa. A emoção. Nós vamos ser presos todos juntos. Não é só isso, é que você mexe com uma coisa que naquela família é culturalmente aceito. Mas o nosso então, assim, ó, o que é culturalmente aceito na minha, pode até eu começar a duvidar da tua, porque o certo é o que a minha família está fazendo. Olha como eu sou bom desse jeito, tá? Ah, mas você não escreve nenhum nome. Não, mas eu não preciso disso agora. Eu tenho até o 3º ano para aprender a escrever meu nome. Mas agora eu sou bom por causa disso. Então você começa a mexer com coisas que famílias... Mas eu acho que esse é o papel da escola. Porque então, assim, nós estávamos no programa anterior e eu não estava achando, não tinha essa visão. A família, ela gera para nós um aluno que não está nem aí para o que a gente quer fazer. Daí o que eu sou contratado para fazer eu não consigo. Então a minha entrega vai ser ruim. Então lá na ponta eu estou sendo omisso e concordando com aquela situação. E aí vocês me convenceram, graças a Deus, que a escola faz parte do foco que a família faz parte do foco da escola. Então nós temos que achar alguns focos para trabalhar isso aqui. Com certeza. E eu acho que aí assim, a TV Mon, ela está aberta, e aí o Aristeu, independente daqui ou não, de construir com vocês essas loucuras. E eu sou muito de começar pequeno. A gente pensa grande, mas começa pequeno. Então, se for meia dúzia, se for uma peça em vez de 3 horas de duração de 5 minutos, tá pronto. Já faz uma A intervenção. gente começa a fazer, e aí tu puder fazer, não é o caso da TV, mas nós estamos assim com uma vontade de colocar ali uma televisão, começar a fazer podcast aqui também e tal, e até poder fazer uma gravação, ir na escola fazer uma gravação de uma cena e depois apresentar aqui. Coisa, a gente pode, então assim, tomem no escudo para ser. Eu queria trabalhar uma outra coisa enquanto a gente tem tempo ainda, assim, a questão que sempre me incomodou, o fim das escolas normais, tá? Eu não tinha essa certeza até que tive um encontro, foi no início desse ano, com 2 professoras, e todas elas fizeram normal, e aí a coisa ficou clara. Eu não sabia que a escola tinha acabado, não por decreto, mas porque ninguém mais quis fazer o normal. Seria o magistério? Magistério, isso por normal. Normal magistério. Eu sou mais antigo, tá? Não, mas hoje se chama. Mas a gente já vai falar, para então, quem assim, está nos ouvindo. Então, assim, e eu vejo que o professor
formado pelo magistério, ele tinha aquele tempo de aprendizado, ele tinha a mentoria de uma professora mais velha, ele trabalhava com a turma, uma turma mais dócil, mais obediente, é verdade, mas ele tinha aquela experiência. Ao passo que se eu faço economia ou história, e eu chego para dar uma aula de história e eu não sei o que é lidar com gente, com esse tipo de público, eu vou ter um susto desgraçado, porque eu me viro para o quadro, começo a dar e... Então, eu não tenho essa aderência, eu não estou preparado. Então, eu acho que uma escola normal, ou de magistério, poderia ser uma grande reconquista. Penso eu que o magistério, né, o magistério normal, o magistério, ele mexe com habilidades que lá uma graduação não vai fazer. Perfeito, é isso aí. Então, por exemplo, a pessoa fez pedagogia, maravilhoso pedagogia, mas ela não vai nunca desenvolver essas habilidades que um curso normal magistério fez, né? É o lúdico, o recortar, o brincar, o aprender dessa forma. Então, eu acredito certamente que são objetivos muito diferentes, né? Para mim, pedagogia seria um complemento do magistério e um complemento de todas as outras licenciaturas, né? Porque a pedagogia ela vai te dar uma outra visão, mesmo dentro da licenciatura matemática, da licenciatura em artes, a gente tem essa outra visão. Mas para trabalhar com os pequenos, de primeiro ao quinto, o magistério é algo essencial na minha visão. Simone, tua visão. Eu fiz magistério no Coração de Maria em Esteio. E... Bom, minha filha estudou no Coração de Maria em Esteio. Eu morei em Esteio muito tempo. Olha aí. E, assim, vou dizer que as minhas aprendizagens, por mais que depois eu fiz graduação, pós-graduação, o que mais me pesa no meu conhecimento e foi aquilo que os meus professores lá naquela época ensinaram, né? Uma das coisas que eles diziam assim, a educação está aí, não está fácil, cabe a vocês ir para frente e mudar. Putz. Tá? Eu vejo... Primeiro eu não sabia que tinha terminado. Não tem ainda no CAI? Não tem no CAI. Tá. Não, terminado no sentido assim que não tem mais não tem procura. Não tem procura. Okay. Eu achei antes até que tivesse sido decretado que não existia mais. Não. Eu acredito que a história da falta de procura foi que os concursos estão já querendo que a pessoa tenha o superior em pedagogia. Isso. Essa foi a situação da falta da procura, tá? Então, para eu dar aula lá na educação infantil, antes eu poderia ter apenas o curso magistério, tá? Aí agora se quer que tenha pedagogia e as pessoas então estão indo direto para a pedagogia ao invés de cursar o magistério. É uma perda, porque eu posso fazer técnico em mecânico, técnico em química aqui, por exemplo, e aí eu não posso ter o técnico em humanas, que para mim magistério é humanas. Então a gente está perdendo um curso técnico que realmente levava para a área da licenciatura. Porque na idade que eu vou ter ali no ingresso, que é o 17, né, 16, 17, eu vou estar ali vendo se aquilo realmente é o que eu quero, tá? Porque também acontece de eu achar que eu sou maravilhosa em matemática, fazer a licenciatura e quando de repente cair dentro de uma sala de aula e não era isso que eu queria. Tu não sabe nem o que fazer com aquele Não era isso que eu queria. E agora? Mas agora eu já gastei com essa faculdade. E é esse problema do agora não sei o que fazer, os nossos alunos também vão ver que tu está ali, tu está atrapalhado, tu nem sabe por que tu está ali, tu não está nem gostando de estar ali. Uma joia. Entendeu? Assim, ó, eu percebo assim, eu não fiz o magistério. Eu fui para engenharia. Eu fui fazer engenharia mecânica. Foi formado em engenharia mecânica? Eu parei no meio do curso. Ainda bem que escapou, eu sou engenheiro mecânico. Eu parei no meio do curso porque eu fiz o processo inverso. Eu comecei dando aula do curso de eletrotécnica, eu dava aula de eletrotécnica aplicada, com 19, 20 anos de idade, né? E aquele mundo, aquele universo da escola, do outro lado, né? Porque eu sempre tinha sido aluna a vida toda.
Quando eu fui para o outro lado, lá no curso técnico, e vi aquilo acontecendo, eu me apaixonei pelo magistério. Aí eu saí pela educação. Aí eu larguei, mas eu cancelei a matrícula. Fiz vestibular tudo de novo e entrei na matemática, na física, no desenho geométrico. Então eu tenho 3 graduações, né? Todas voltadas para a educação. Então eu saí completamente, mas eu senti um grande problema que eu tenho até hoje. Isso é uma falha da minha formação, de não ter feito magistério. Exatamente. Porque eu não belo tenho... depoimento, eu não porque, tenho... olha, humildade, porque é difícil, né? Com todas essas graduações, assim, sentir falta. Sim, eu não tenho no meu núcleo duro matemático, porque meu encantamento sempre foi nas exatas, eu não tenho ludicidade alguma. A didática? Para poder dar uma aula bacana para um 5º, um 6º ano de matemática. E eu, quando estava no 4ª série primário, naquela época era o primário, eu tive durante meio ano uma estagiária, uma aluna dando aula. E a minha mãe, como era professora da mesma escola, do Delfino aqui na frente, eu estudei em Delfino, ela dizia que eu boicotava, que eu escrevia pequeno, então uma série de coisas assim que eu fazia porque eu queria a minha professora e não aquela nova, mas que tudo isso aí, eu olhando agora, a coitada da estagiária, que eu não me lembro quem foi, ela deve ter usado aqui como aprendizado para ela. Sim. Que ela vai ter essa rejeição, que ela vai ter trocentas coisas e tal. E isso que eu era disciplinadinho naquela época, né? Ninguém era... Mas assim, eu acho que Simone e Valéria, acho que a gente pode fazer algum trabalho nisso aqui. E tu trouxeste uma coisa brilhante para mim, que é chamar técnico em humanas. Nunca tinha tido essa capacidade de dizer, não existe curso técnico em humanas, até porque humanas não é técnico. Sim, mas o normal é técnico. Magistério é técnico. Ele te ensina técnicas. Técnicas para lidar com o ser humano. Né? Como é que vocês acham que a gente pode evoluir isso aqui? Falar com o pessoal da UFSC aqui, de Santa Cruz, a nossa UFSC aqui, É o que aqui. Há uns anos atrás, quando eu estava na direção do São João Batista... E do lado do Mogi tem a Unisc. Unisc. Nós tínhamos, junto à segunda CRE, não só nós, como também a Escola Januário Correia, todo o processo pronto para a implantação novamente de um curso magistério. Então, tanto a Escola Januário tinha, e tinha solicitação junto à CRE e junto à SEDUC, quanto nós também do São João Batista nós tínhamos. E a nossa foi tão complexa que, na época, a nossa comissão, se eu não me engano, foi com a professora Annelise Hilgert, se eu não me engano, junto com a diretora Nica, depois pegou a diretora Juliana, que foi antes de mim, estavam trabalhando dentro dessa linha, e eu só peguei já o bonde andando e a gente deu sequência. Eles pegaram todas as escolas na época, 8º ano, que era a saída, visitaram essas escolas e fizeram um levantamento de quantas pessoas gostariam que o magistério voltasse para Montenegro. E isso foi tudo engavetado. E onde é que está isso aí? Engavetado em CRE, SEDUC, em algum lugar. Tu pode resgatar isso para nós? Podemos até ver, não sei se existe ainda essa documentação e tudo mais. Tu pode ir atrás, se te dá um tema difícil assim. Olha, e eu vou te dizer mais, quando eu era diretora... Aí eu começo a mexer os pauzinhos. Quando eu era diretora, eu vou fazer uma fofoca pedagógica, né? Porque quando eu era diretora do São João, e eu cobrei, então, o andamento desse processo para a coordenadora daquela época, lá 2014, 2015, né? Uns dias depois ela veio até Montenegro me pedindo toda a nossa documentação para que isso fosse implantado no Delfina. E aí eu falei, não, eu não autorizo a utilização da nossa documentação. Porque a nossa documentação tem a nossa filosofia pedagógica e tem com tudo. certeza. Então, assim, não que o Delfino não seja maravilhoso, mas ele tem que colocar a ideia dele, do que eles pensam sobre o magistério. Nós estamos falando no intervalo, assim, a questão de que o professor ele não faz marketing de si mesmo, né? Tem uma coisa fantástica que foi feita aqui, que a gente pode resgatar e aí a gente pode tocar um negócio.
Tá? Muito obrigado, Simone. Muito obrigado, Valéria. Disponha. Vamos continuar mexendo Sempre à disposição. com esse assunto aí. Tá? Tá 10. certo. Muito obrigado. Obrigada aí.